Oi, Rúbia. Então, eu vou falar um pouquinho da minha parte, né, do trabalho de afeto e ausência, no dia que eu faltei, infelizmente, porque eu tava ruim. Ainda tô, né, só que eu vou explicar um pouco do meu slide, né. Então, a minha parte fala sobre o ausência de afeto durante a vida, tipo, de uma forma prolongada. E uma das principais características é que a pessoa sente solidão e abandono por parte exterior. Tipo, a pessoa ela acaba sentindo que os outros à sua volta não se importam com ela o suficiente e que às vezes o erro está nela e não nos outros também. Em parte pode até ser verdade, onde vários fatores, né, podem fazer com que as pessoas deixem de conviver com você. Seja por algo que você fez a elas, ou porque simplesmente uma pessoa tá tentando sair da sua vida e não sabe te dizer como, certo? E por conta disso, a pessoa também pode desenvolver, né, insegurança e baixa autoestima sobre si mesma. E pessoas que acabam tendo uma baixa autoestima, uma insegurança, elas acabam procurando novas formas de tentarem achar afeto. Um dos exemplos, né, mais odiernos, tipo, no mundo contemporâneo, seria o uso de inteligência artificial. Após a vinda da inteligência artificial, muitos sites acabaram sendo criados, certo? Que nem o ChatGPT. E todo mundo sabe que o ChatGPT e toda IA em geral na internet tem como principal objetivo de bajular o ser humano, ou seja, fazer ele se sentir bem consigo mesmo. E tem dois sites que eu gostaria de citar, que seriam o Janitor AI e o Character AI. Esses dois sites, eles não são tipo para resolução de tarefas, mas são meio que sites de conversa com uma IA. Só que meio que o diferencial é que esses sites em específico, ele tem como atração principal personagens fictícios e personagens reais, que a pessoa, que o usuário goste, para fazer com que eles converse com o personagem ou com qualquer coisa que eles queiram, né, conversar mesmo. Esses sites de IA também, eles acabam fazendo com que a pessoa sinta uma falta de confiança em si mesmo e também em relação a IA, porque ela sabe internamente que ela está conversando com algo que não é real, que é uma IA qualquer, que está feita ali para te amar, não é algo genuíno, entende? E essa falta de confiança pode fazer com que a pessoa acabe se sentindo não amada e não valorizada de maneira genuína. Porque é uma IA que ela tá conversando, é uma IA que ela tá se abrindo, tá tentando amar para se sentir amada de volta por uma inteligência artificial que não é real. E eu gostaria de citar um um fato que comprova essa nossa carência por afeto, que é o experimento de Harry Harlow, de 1950. Esse experimento consistia em um cara que tinha um macaco, e nesse experimento tinha duas mães na jaula dele. Uma mãe era de pano e a outra mãe era de metal. Só que a mãe de metal, ela dava ao macaco comida. No entanto, apesar dela oferecer ao macaco comida, ela era de metal e ela não dava calor ao macaco. A outra mãe, no entanto, ela era de pano. Ou seja, apesar dela não ter comida, não oferecer comida, ela ainda era de pano e oferecia calor ao macaco. O Harlow, ele havia pensado que o macaco iria escolher a mãe de metal por questão de necessidade biológica, porque o macaco estava com fome, né? Só que, no entanto, surpreendentemente, o macaco ele acabou escolhendo a mãe de pano ao invés da mãe de metal, porque a mãe de pano oferecia um conforto, mesmo que não físico e não biológico, certo? Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live.
Oh, he's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother, and less than 1 hour a day on the wire mother. We had predicted that the variable of contact comfort would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing. Esse experimento meio que mostrou que basicamente a necessidade de afeto ela é maior do que a necessidade biológica em si. Ou seja, muitas vezes não importa se você está com fome ou se você está passando por qualquer questão biológica. Basicamente, esse experimento só demonstrou que a nossa carência, nosso desespero por afeto acaba sendo como prioridade na nossa vida. Além dessa necessidade desesperadora de afeto, o que a pessoa também pode acabar sentindo e acabar desenvolvendo é ansiedade e depressão, pois ela passa a ter uma certa dificuldade na construção da identidade pessoal. E isso faz com que ela tenha uma certa dificuldade em se expressar, pois se ela não entende a si mesma, ela não consegue entender o que ela está sentindo. E isso pode acabar desenvolvendo a legitimia secundária, que é uma condição neurocognitiva ou também um traço de personalidade. A legitimia secundária, que é a desenvolvida ao longo do tempo, é basicamente a condição onde a pessoa não consegue se expressar de forma certa, não consegue entender o que ela está sentindo e acaba não conseguindo entender a emoção dos outros. Ela não consegue interpretar do jeito dela. Ela simplesmente não consegue. E por conta disso, muitas pessoas acabam vendo esse tipo de pessoa que não consegue se expressar. Muitas pessoas acabam vendo ela como uma pessoa fria, que não se importa muito com os outros. E, consequentemente, faz com que a pessoa ela meio que crie um mecanismo de defesa que consiste no isolamento emocional. A alexitimia é uma dificuldade em expressar e identificar as suas próprias emoções e às vezes até de interação com os outros em relação às suas emoções. Então são pessoas que têm um pensamento mais concreto, mais focado em detalhes, menos em interpretações, em sentimentos. É uma pessoa que ela tem dificuldade em demonstrar emoção, então ela até sente, ela tem uma sensação, mas ela não consegue passar isso pro outro. Muitas vezes na própria feição, o rosto vai ter dificuldade, aquela pessoa que tu olha, tu não sabe como é que ela tá sentindo, se ela tá feliz, se ela tá falando uma coisa, ela tá gostando ou não. Essa pessoa pode ter alexitimia. Isso mostra como, às vezes, o meio exterior pode afetar a vida humana. E também essa parte também pode acabar entrando no estudo do Freud, que é o pai da psicanálise, né? Em um determinado ponto de seu estudo, ele afirma que a maneira que a gente trata o indivíduo acaba afetando ele de maneira diferente no futuro, né? Por exemplo, se fosse um pai e um filho, caso o pai fosse um pai configurado como ausente e que mostra pouco amor para a criança pode interpretar isso como uma maneira de mostrar afeto na vida das pessoas no futuro, ou, sei lá, interpretar qualquer forma de ausência como um amor também, né? Então, por exemplo, no futuro, ao ela se relacionar com uma pessoa, ela pode acabar se afastando da pessoa e se isolando emocionalmente, porque essa foi uma das únicas formas que ela entende como amar alguém, como demonstrar o amor, porque ela não teve outro tipo de exemplo durante a sua vida para mostrar esse outro tipo de amor em relação aos outros à sua volta. Mas isso em alguns casos. No nosso vídeo que a gente fez, uma frase do Jander, que a gente entrevistou, realmente me pegou. Não é porque você só recebeu pedra durante a sua vida que você só vai dar pedra durante essa vida. Entendeu? É basicamente a mesma analogia. Essa coisa do estudo do Freud, que o exterior acaba afetando o indivíduo, também entra na parte do determinismo, onde uma parte do determinismo, né, uma das características, é que o meio exterior acaba afetando o indivíduo, que eu já comentei e já expliquei. Agora no livro, um exemplo do Canção de Niná para Menino Grande é a Dolores.
A Dolores, durante o livro, ela mostra que ela teve muitas perdas familiares e principalmente da figura paterna. Então, durante a sua trajetória, ela meio que acaba buscando em São Damião a figura de um pai, um conforto paterno que ela sente só com ele em específico. Isso pode ser observado a partir do capítulo da Dolores, capítulo 5, da página 51, onde ela fala: ele era a pessoa de sua confiança e de seu afeto. Isso mostra que ela acaba buscando nos outros, em São Damião, a figura do pai que ela nunca teve. Que ela acaba buscando esse conforto de pai em São Damião, porque ela perdeu o seu pai de maneira muito jovem, então ela não teve essa experiência suficiente para conseguir se sentir completa, né, com o afeto de um pai biológico. Além disso, a gente também pode ver em todo o livro que a falta de um apoio emocional pode acabar sim afetando a relação entre os personagens entre si, né? E às vezes essa falta de apoio, essa falta de suporte, né, emocional, faz com que a pessoa possa agir de maneira instintiva, o que entra também um pouco na parte de zoomorfização, onde a pessoa acaba agindo por instinto, como se fosse um animal selvagem, né? Só que não é em todos os casos, mas pessoas cujos quais tiveram uma carência de afeto muito forte na sua vida fazem com que elas passam a agir de maneira instintiva em relação às suas emoções, porque elas nunca tiveram a oportunidade de entenderem de fato o que elas estão sentindo. Bem, é isso, né? É isso.